Mais um bloco do programa Direito no Quarto. Minha missão é em 15 minutinhos dar uma dose de direito penal hoje. Estou falando sobre extinção da punibilidade. E agora vou falar de um tema espinhoso, essa tal da prescrição, que é um fantasma. A gente vai conseguir debulhar o tema. Vamos começar a desenvolver um raciocínio. A Constituição Federal, no artigo 1º, diz que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. Isso nos remete à ideia que aqui não é um Estado totalitário, absolutista, antidemocrático, não. Aqui o Estado tem limites. Logo eu posso afirmar que o poder punitivo do Estado é limitado, sofre limites. Limites num modo, não posso punir de qualquer jeito, né? Posso também aplicar penas cruéis, pena de caráter perpétuo, pena de morte, salvo em caso de guerra, mas também podemos apontar um limite temporal. Não pode o Estado ficar até o resto da vida da pessoa ameaçando aquela pessoa de que ela vai ser punida. Então, o poder punitivo do Estado tem um limite temporal que a gente chama de prescrição. A regra no Estado democrático de direito é ocorrer a prescrição. Essa é a regra. A regra é o Estado não poder ficar ameaçando a pessoa com a chamada espada de Damocles até o resto da vida. Não, tem um prazo. A exceção é o poder punitivo ser ilimitado no tempo. Então, de forma excepcional, a Constituição Federal trouxe hipóteses de imprescritibilidade. Lá no artigo 5º. É a Constituição Federal que traz a regra. É democrático, tem limite, prescreve. Mas ela mesma traz exceção. A Constituição Federal pode excepcionar-se. Não pode uma lei infraconstitucional afastar aquilo que a Constituição Federal determinou. Mas ela cria a regra, prescreve e traz a exceção, não prescreve. Quando que não prescreve? Artigo 5º, inciso 42, 43 e 44. No inciso 42 fala que é imprescritível os crimes de racismo. O crime de racismo é imprescritível. O inciso 44 fala que é imprescritível a ação de grupos armados contra o Estado democrático e a ordem constitucional. Mas não fala nada dos crimes hediondos. No inciso 43, quer endurecer contra os crimes hediondos, endurecer o combate aos crimes hediondos, aos crimes equiparados a hediondos, tanto é que diz que é insuscetível de graça e de anistia, é inafiançável, mas não diz que os crimes hediondos e os equiparados são imprescritíveis. No inciso 42 e 44, que fala de racismo e ação de grupos armados contra a ordem democrática, contra o Estado democrático e a ordem constitucional, o Constituinte falou que é imprescritível, mas não falou nada dessa categoria de crimes previstas no inciso 43, que são os crimes hediondos e equiparados. E surge uma questão que a doutrina enfrenta, e volta e meia se cai em concurso público, é sobre o crime de tortura, porque o Brasil firmou compromissos internacionais, tratados internacionais, em que o Brasil ratifica que a tortura é imprescritível. Mas aqui na Constituição Federal não diz que é imprescritível. E a pergunta é, no Brasil, o crime de tortura é imprescritível ou não é? A Constituição Federal criou a regra, prescreve. Ela pode criar exceções, mas criou no inciso 42 e no 44, mas não previu como hipótese de imprescritibilidade o crime de tortura. Como é que isso funciona na prática? Na prática, os tribunais superiores já decidiram que a tortura é imprescritível no cível.
ao julgar ações de indenização por dano moral que vítimas, vítimas da ditadura militar entraram. Teve pessoas que, 40, 50 anos, disse que lá, quando estava na barriga da mãe, sofreu porque a mãe estava presenciando o pai ser torturado. Então tem pessoas que conseguiram indenizações por isso. Conseguiu de alguma maneira demonstrar que quando o pai foi torturado, a mãe grávida estava presenciando. E isso de alguma maneira afetou aquele fruto, da concepção. Então o STJ já se pronunciou que a tortura, no que tange a reparação de danos cíveis, é imprescritível. Mas no que tange a responsabilidade penal, no que tange a crime, a tortura é prescritível. Crime de tortura prescreve. Tá? Questão civil, os tribunais superiores já decidiram que não prescreve, mas criminalmente prescreve. Momentos da pena. Cominação é quando o legislador aprova uma lei prevendo aquela pena em abstrato. Homicídio, reclusão de 6 a 20 anos. Se for homicídio qualificado, reclusão de 12 a 30 anos. É pena em abstrato. Aplicação é quando o juiz prolata a sentença fazendo a dosimetria da pena, calculando a pena. Quando o juiz falar de 6 a 20 anos, o mínimo e o máximo, eu vou aplicar 10 anos. Por isso, por aquilo e aquilo outro. Se chama aplicação da pena, quando o juiz prolata a sentença fazendo a dosimetria. Tá, o juiz prolatou a sentença e daí? O cara está solto. Então você tem que botar a mão no boneco, foi condenado, com trânsito em julgado, botar no estabelecimento prisional para que o Estado, a administração, porque é o governo estadual que é responsável pela execução da pena. É o governo federal, nos casos de crimes federais, também responsável pela execução da pena. Então a administração pública, o Estado da administração é que vai promover a execução da pena. Então olha só, enquanto o crime está previsto abstratamente na lei, vida que segue. Mas nós vimos semana passada que a partir do momento que um indivíduo pratica aquela conduta proibida lá na lei penal, pratica um crime, aquele direito de punir que estava previsto de forma abstrata se concretiza, surge a punibilidade. Então a gente aqui vai usar a expressão, surge a pretensão punitiva ou a pretensão executória. Praticou aquela conduta proibida na lei, surge para o Estado a punibilidade e, em decorrência disso, a pretensão punitiva. Aí o Estado vai lá e aplica a pena. Como? O juiz prolata uma sentença. Então ele concretizou a pretensão punitiva. Porque pretensão punitiva a gente poderia traduzir como a possibilidade do juiz editar uma sentença condenatória. Como é que eu realizo a pretensão punitiva? Quando o Estado vai lá e aplica a pena. Então, pretensão punitiva é a pretensão de se aplicar a pena, ou seja, o juiz aplicar uma pena na sentença. Só que se o Estado, o juiz, demorar, não vai poder mais editar essa sentença. Se o Estado, o juiz, demorar, não vai poder exercer a pretensão punitiva. A pretensão punitiva vai ser fulminada. Logo, pode ocorrer a prescrição da pretensão punitiva. Significa que nem sentença penal condenatória vai ter. O cara vai continuar primário, por exemplo. Não é que ele não vai cumprir a pena, ele, além disso, ele vai continuar primário. Mas se já tiver havido uma sentença, mas em grau de recurso, se provar que prescreveu, essa sentença que foi prolatada pelo juiz, de primeiro grau, vai ser fulminada. Porque se ocorrer a prescrição da pretensão punitiva, significa que não pode ter essa sentença penal condenatória contra o cara. Tá, mas vamos imaginar que o Estado conseguiu aplicar a pena, ou seja, editar uma sentença, exercer a pretensão punitiva dentro do prazo que a lei deu, não prescreveu.
transitou em julgado aquela condenação. Tem um mandado de prisão para botar o boneco lá para cumprir a pena, mas ele não está sendo encontrado. Opa, transitou em julgado a sentença penal condenatória, agora eu não falo mais em pretensão punitiva, eu falo em pretensão executória. O Estado agora tem a pretensão de executar aquela pena, de obrigar o cara a cumprir a pena. Só que o Estado tem um prazo. Se não cumprir aquele mandado de prisão dentro de um prazo, não vai poder cumprir mais. Então o cara tem duas chances, digamos assim, de se livrar da responsabilidade penal. Torcer para que o juiz não consiga prolongar a sentença a tempo, e se ele conseguir retardar ao máximo, se esconder, a polícia não descobrir quem é o cara, o juiz não vai poder prolongar a sentença, perdeu o prazo. Mas vamos imaginar que estava quase prescrevendo, mas o juiz condenou e transitou em julgado. Poxa, me deu mal. Não, calma. Continua se escondendo. Porque o Estado vai ter um prazo para poder cumprir aquela ordem de prisão. O Estado vai ter um prazo para executar a pena. Então a gente, quando estuda prescrição, a gente fala em pretensão punitiva, que é você conseguir uma sentença condenatória, e depois fala em pretensão executória, quando essa sentença transita em julgado, agora surge a pretensão executória. Tem que pegar o cara e colocar dentro da cadeia para cumprir a pena. Logo, pode ocorrer a prescrição da pretensão punitiva, PPP, ou a prescrição da pretensão executória, PPE. A gente vai se familiarizar com essas siglas, PPP, PPE. Bom, mas por que prescreve? Melhor, o conceito de prescrição. Vou virar a câmera só um pouquinho aqui. Aqui, ó, pega ali, ó. Qual o tempo que eu tenho aí, doutora? 3 minutinhos? Senhores, olha só. Conceito de prescrição. Vamos dizer que é a perda do direito de aplicar a pena ou de executar a pena. É a perda do direito de aplicar a pena ou executar a pena. Ponto. Qual o fundamento? Qual o fundamento? Ou fundamentos? Por que se prescreve? Primeiro que a ideia de Estado democrático, né? A gente não pode conviver com poder punitivo ilimitado. Isso não combina com o Estado democrático. Mas a grande verdade é que se o fato ocorreu há muito tempo, isso já caiu no esquecimento. A gente já tem fatos novos para se preocupar. A gente fica olhando muito para trás, o pau está quebrando aqui. Então já caiu no esquecimento, a comunidade que foi violada por aquele crime já absorveu aquele susto, aquele dano. Então o primeiro fundamento que vocês apontariam numa resposta é o esquecimento ao fato. Faz tanto tempo que o fato já caiu no esquecimento. Segundo, necessidade. Vamos imaginar que o Caio, hoje com 18, 19 anos, vendeu uma droga, arrumou um dinheirinho, ou roubou um carro, e não foi preso, mas passou tanto tempo escondido, e daqui a pouco ele conhece Tribufete, se apaixona, procriam, ele frequenta a igreja, hoje ele já é um vovô respeitado, trabalhou, criou filho, está criando neto, aí ele já, uma vida emendada, já se reeducou sozinho mesmo, aí vai ter que ir para a cadeia cumprir pena. Isso não vai trazer segurança jurídica, isso vai criar mais caos. Então há uma necessidade de punir, que muitas vezes o tempo se incumbe de emendar o cara. E a outra fundamento seria provas. Quanto mais tempo for passando, mais difícil conseguir prova. Então, ao invés de você ficar gastando energia, já que o cobertor é curto, né? Esquece o crime. Está acabando meu tempo, até o próximo bloco. Valeu!